Os meninos brincam comigo e ele fala assim, nós somos Nordeste, uai. Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para mais um episódio do podcast Além dos Autos. É o podcast da Ampem que vai te levar para um universo jurídico muito além do gabinete das salas de audiência. O meu nome é Lícia e eu estou hoje aqui com a minha colega Érica Beckman e o colega Felipe Rotondo. Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui novamente com meus colegas de profissão e especialmente meu colega de time, Fred Bianchini. Olá, sou Érica. Um prazer imenso estar aqui com os nossos colegas, Lícia, Rotondo e Fred. Já estou preparada para o entrosamento da equipe aqui hoje, já que nós vamos falar de esporte, também lances polêmicos, mas, e claro, falar de títulos, né? E como meus colegas já anteciparam, hoje a gente está recebendo aqui o promotor de justiça mineiro, mas já naturalizado maranhense, logicamente, e esportista, segundo ele, artilheiro do time do futebol, craque, isso é ele que está dizendo aqui, gente. E Fred Bianchini. Seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado, agradeço o convite de vocês, Lícia, Érica, Rotondo. Prazer estar aqui nesse podcast, para a gente bater um papo aqui. Espero que seja bem agradável a nossa conversa. Muito bem, obrigada, Fred. Obrigada por ter atendido esse chamado. Aqui é um novo canal que a gente está abrindo para os promotores de justiça, para que a gente possa ter um bate-papo mais leve, mais tranquilo, se conhecer melhor. Não só para falar de processo, para falar das nossas experiências pessoais também, até mesmo da nossa vida privada, né? Que de alguma forma ela se interlaça ali com a nossa profissão. E hoje a gente vai abordar principalmente o tema de esportes, né? Recentemente a gente teve um torneio, tanto de futebol quanto de beach tênis, e eu queria começar já te perguntando como é que acontece, qual é a frequência que acontece esse torneio, esse entrosamento de vocês com o esporte. Bem, em 2002 que começou o torneio nacional do Ministério Público. E começou pequeno e hoje tomou grandes proporções. Nos últimos anos, quase 1.000 promotores de justiça participam desse torneio. São 5 categorias, né? Então, você pega os jovens que acabam de entrar com 26, 27, 30 anos, até os mais velhos, de 70. Agora a gente tem a categoria super sênior, então temos jogadores até com 70 anos que jogam também. É uma vez por ano, durante um feriado, né? Sim. A gente sempre, atualmente a gente tem feito no feriado do Corpus Christi, né? Que é na quinta-feira, que é o feriado, sexta, sábado, domingo. São vários jogos, mais de 100 jogos de tantas associações, quase todas as associações, né, do Brasil inteiro, desde o sul até o norte. E é um momento assim que a cada ano fica mais legal, mais atrativo. O presidente da associação, cada ano é numa sede, né? No Maranhão nós tivemos o prazer, eu e o Felipe ajudamos na organização em 2019, mas sabemos que em 2007 também foi aqui, na época que o Dr. Gonzaga era o presidente da Ampem. Então acontece anualmente esse nacional. E a gente também, com um esforço muito grande do nosso Maranhão, para a gente gostar, a gente também introduziu o Nordestão, que a gente deixa para fazer no feriado de 15 de novembro. Então, a gente faz o Nacional, que é o maior, grande, né? Nós já jogamos na Arena Amazônia, uma arena de Copa do Mundo, Sim. A final foi lá em 2022. Esse ano foi no Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba, né? Lá no Paraná. Então, a frequência é essa. Eu entrei em 2016, meu primeiro torneio foi em 2017, né? E nós ficamos em terceiro lugar em 2017. E naquele ano eu não sabia assim, a proporção que era o torneio, como é que era. E eu sou apaixonado por futebol. Desde pequeno,
Meu avô foi jogador profissional, jogou num time no interior de Minas, lá de Guarani de Divinópolis. Meus primos, meus tios, sempre apaixonados com futebol, né? Sou torcedor do Galo. Isso Não, ninguém sabe disso. eu ia te fazer essa pergunta. Como é que é torcedor do Galo vestir a camisa azul da Ampem? É, não é fácil não, porque a rivalidade lá do Atlético e do Cruzeiro é muito grande, né? E minha família é muito atleticana, muito atleticana. Meu pai, ele tinha um convênio lá onde ele trabalhava e ele me levava todo jogo do Galo. Então eu, com 5 anos de idade, eu já ia pro estádio com ele toda quarta e domingo. Então cresci no estádio vendo jogar, vendo, né? Entrei com grandes craques do Atlético de mão dada no campo, era uma emoção muito grande. Entrei com o Toninho Cerezo, com o Éder Aleixo, com vários outros jogadores e me apaixonei. Aí cheguei aqui, as cores do Maranhão, né? Tem o azul, a gente, a paixão pelo futebol aí fez mais forte. É o único momento que eu visto azul quando a gente está jogando pela Ampem. As meninas não sabem, mas desde 2017 a Ampem teve um jargão, por conta de Fred. Lembra qual é? Deixaram o papai chegar? Como é que é? Deixaram o papai chegar o Fred, que jogou no Fluminense, jogou no Galo, né, jogou no Cruzeiro. Ele tinha essa musiquinha lá, e aí a gente jogou no grupo e pegou. Aí era deixaram o papai chegar, o Fred vai te pegar, né? A torcida do Fluminense cantava. Aí eles estavam cantando e ano passado foi nosso primeiro título, a gente tem que falar disso, né? Porque foi uma emoção muito grande. O campeonato tinha, desde 2002, batemos algumas vezes nas traves. E ano passado foi nosso primeiro título e agora eu acho que nós acostumamos, esse ano fomos bicampeões, então agora a gente já pegou o caminho do título e nós hoje somos respeitados. Hoje, quando tem um sorteio, né? Todo ano tem um sorteio. Ninguém quer cair na chave do Maranhão. Ninguém quer falar. E os colegas falam, né? Não vão cair no Maranhão, não. Eles têm medo de jogar com o Maranhão. E nós somos uma associação pequena em relação, por exemplo, a São Paulo, Minas. Sim. Nós somos 300 promotores. Nesse universo de 300 promotores, nós temos 40, 45 jogadores que vão em 3 categorias ou 4 categorias. Já Minas tem 1.800 membros, São Paulo tem 2.000 membros. Bem grande. Então é um universo muito maior, a possibilidade de ter jogadores, né, mais preparados lá, mas a gente joga de igual para igual e eles, né, esse ano ganhamos de São Paulo, a equipe lá, o goleiro deles já foi profissional, jogando Guarani, enfim. Só. Então, a gente tem, e o pessoal às vezes não entende, às vezes... Fred, não, posso não. Porque nós não somos numerosos. Nossa equipe do Master, esse ano nós somos campeão, na primeira fase... Nós tínhamos um reserva. E machucado. Eu ia perguntar isso, como é a preparação de vocês para esse campeonato? Só complementando a pergunta de Lícia, que eu também ia falar sobre preparação, mas assim, esse sucesso do Maranhão, essa evolução do Maranhão, já que, né, tu falaste que é uma associação menor comparado com outros estados, se deve à qualidade dos nossos jogadores ou a uma preparação aí muito boa, organizada pelo nosso departamento de esportes, do qual, inclusive, você é o nosso atual coordenador, ou as duas coisas, né? Nós também temos um outro jogador, que é o Felipe, que está aqui presente, que também foi campeão esse ano, né? Ele está aqui conosco apresentando, mas ele também representa esse time campeão. Então, qual foi o sucesso aí? Foi a preparação ou porque a nossa qualidade aí dos jogadores é muito boa? Felipe, inclusive, foi o melhor jogador do Nordestão do ano passado, né? Eles fazem, a organização faz a votação lá e ele foi escolhido o melhor jogador. Foi marmelada, porque foi no Maranhão. Mas eu acho que as duas coisas, sabe, Érica? Quando eu cheguei aqui em 2017, eu não conhecia ninguém. No primeiro torneio eu falei, opa, o time tem muito jogador bom de bola. E eu sempre gostei, desde pequeno joguei bola, joguei no Galo, no futsal, então eu sempre gostei dessa gestão. E aí, em 2019, o Tarcísio me convidou, ele era presidente da Ampem, para integrar o departamento, né? E aí nós resolvemos
entre aspas, né, dá uma profissionalizada no negócio. E, por exemplo, um dos problemas que eu via no nosso time é cada ano eles iam com um técnico. Então, contratava o técnico, aí ia lá e disputava o campeonato. No outro ano, contratava outro técnico. E o Maranhão é um estado muito grande, geograficamente falando. Então, nós temos colegas que jogam lá em Imperatriz, né? Temos colegas em Balsas, temos colegas em Teresina, né? Ali na região de Timon. Então, aí se trocar o treinador toda vez, o treinador não conhece os meninos de lá, né? Os jogadores de lá. Então, primeira coisa... E isso é um grande problema, por exemplo. A gente chegava no torneio, o treinador não conhecia nem o jogador. Aí como é que entra na hora do jogo pro jogador saber? Não sabe se ele é atacante, se ele é zagueiro, se ele é lateral, se ele é Qual é o gandula. ponto forte, O o ponto entrosamento fraco, né? também da equipe. Isso era um problema. Aí, antes de Fred complementar, quando eu cheguei também, o primeiro torneio que eu disputei foi em 2017. Eu tinha, uns 2017, 30 anos, ainda era da categoria livre. Então, a gente não tinha essa categoria formada no Maranhão. Eu, como era viciado, sou viciado em futebol, eu ficava ligando, eu peguei a lista de todo mundo que poderia jogar e saia ligando. E vamos disputar, vamos disputar. E ainda, assim a gente ainda conseguiu ter um bom resultado. Aí foi evoluindo e nisso a gente foi resgatando alguns jogadores. Isso. Aí uma das primeiras medidas que nós tivemos lá falou, ó, nós vamos contratar um técnico e vamos com ele, vamos ficar com ele. Hoje o técnico conhece todo mundo, tem 3 anos que ele está com a gente, então hoje ele conhece todo mundo. O professor Rogério, né, e o seu auxiliar lá, o Denizar, e a gente foi evoluindo a cada campeonato, né? Por exemplo, em 2018 nós fomos vice-campeão, então eu fui o herói ano passado, mas eu fui vilão em 2018. O futebol é legal por isso, porque um dia você é vilão. Nós chegamos na final contra São Paulo, foi para disputa de pênalti e eu errei o último pênalti. Me colocaram para bater, eu não entrei no jogo. Eu lembro que afinal eu fiquei na reserva, o titular era o Fred Bacelar e o Denis jogando ali. Mas nos jogos anteriores eu tinha feito os gols de pênalti, me colocaram para bater o pênalti e eu errei. Fui o último lá, nós fomos. E São Paulo, eles têm um staff muito bom. Eles tinham a equipe de fisioterapia, eles tinham um cinegrafista que filmaram a gente no jogo anterior. Para estudar os jogadas de vocês. Aí o goleiro deve ter visto, ele foi exatamente onde eu bati. Porque é assim, gente, jogador é o seguinte, quando chega numa decisão, você vai bater o pênalti, você tem um canto de segurança que você normalmente bate. Sim. Você, não dá para inventar muita moda, você tá com adrenalina ali, né? O pênalti. Então, normalmente, você bate naquele mesmo canto. E eles tinham filmado o nosso jogo anterior. Então, eu e o Wesley perdemos os pênaltis, nós batemos exatamente no mesmo canto e o goleiro adivinhou, né? Adivinhou, entre aspas, né? É. Ele estudou, né? Fez o dever de casa. Aí eu comecei a trocar ideia. Eu, Felipe, Denis, a gente gosta muito, né? Falei, gente, vamos dar uma incrementada na nossa preparação. São muitos jogos. Então, normalmente, se a gente chegar até a final, são 6 ou 7 jogos em 4 dias, num curto período. Então, o que nós fizemos a partir de 2022? Contratamos uma equipe de fisioterapeuta. Nós vamos lá com a equipe de fisioterapia. E eles fazem o recover, a gente acaba o jogo, vai no gelo. Esse ano nem precisava ir no gelo, porque está 5 graus lá em Curitiba. E o pessoal falando, não, o Maranhão não vai se adaptar ao clima. Nos adaptamos lá. Muito bem, inclusive. Fizemos, esse ano, uma coisa interessante, nós levamos um cinegrafista, né, para filmar, porque daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai ter tudo registrado. É bacana, né? Valeu, Thiago. É bacana filmar. Então, a gente foi evoluindo. E com o mesmo treinador, a mesma metodologia, assim, o nosso time a gente já sabe como é que um joga, como é que o outro. E outra coisa que é importante é que eu acho que em cada categoria tem um craque.
Nós temos um craque. O time para ser campeão ele tem que ter Aí a um polêmica, então, quem é o craque do Supermaster? Não, Vamos- já que eu vamos- falei agora nos, aqui, vou falar. né? os lances polêmicos, né? Vamos lá. Nem não querendo criar confusão, atrito, mas vamos agora escutar. Bem, por exemplo, no Master, o Denis é um jogador craque mesmo. Então, na hora que o bicho tá pegando, é bola no Denis que ele resolve. Mas ele me deixou na mão ano passado, né? Mas tá bom. Ano passado ele pegou catapora. E o menino pegou... Mas também, Tá vou bom. defender deles, né? Não tinha como não tinha como prever, né? No Supermaster, o outro Fred, né? Eu sou o Fred bonito e tem o outro Fred. E humilde, ele é o Fred bonito e humilde. Pois é. E tem o Fred Bacelar. Fred Bacelar, o Fred, também conhecido como Fred Feio, né? Ele é um craque de bola e então ele é um diferenciado. No sênior também temos o Samarone também, que é muito acima da média. Então, nosso time, e agora eu quero entregar o departamento campeão em todas as categorias. Fred, tu falaste que tu foste ano passado o herói do time. E esse ano, a gente teve algum herói? Pois é. Ó, ele não, só, antes do herói, eu acho que ele não quis ser o herói, porque a gente foi pros pênaltis, na hora, faltando 1 minuto para acabar, porque quando termina o jogo, Sim. só bate o pênalti quem tá em campo. Sim. O Fred Feio se machucou, Fred Bacelar se machucou, aí o treinador ficou naquela, quem entra para poder, quem entrasse ia bater o pênalti. Eu olhei Fred se escondendo. O que foi que aconteceu naquela hora, Fred? Rapaz, eu O tava... medo do... Ó, foi 2 motivos aqui, vou ser sincero aqui, só falando no podcast. O primeiro é que eu tava com estiramento da panturrilha, tava doendo. E o segundo foi porque era o mesmo miserável do goleiro. Então, e a gente tá empatado, porque em 2018 esse goleiro pegou meu pênalti. E em 2022, em Manaus, eu fiz o gol na semifinal que eliminou ele. Então tava 1-1, né? E aí eu tava sentindo dor e aquele goleiro, aquele negócio assim, eu falei, não, deixa quem tá confiante bater. Aí o Gleudson entrou, tava confiante e graças a Deus a gente ganhou. Então ano passado, eu fui o herói porque eu fiz o gol do título, né? O bom de ser o atacante é isso, porque você erra 10 gols lá, mas aí o pessoal lembra do gol que você fez. Que bom. E aí foi muito legal, porque jogo difícil, a gente lá tinha chovido, então nós fomos jogar num campo pequeno, no grama sintético, o jogo fechado, estava caminhando para os pênaltis, no finalzinho a bola sobrou para mim lá, eu fiz o gol, fui o herói. E esse ano foi o Castilho, nosso goleiro. O Paulo Castilho. E assim, o futebol é muito legal, porque no sênior, no jogo da manhã, Isso. o Castilho tomou um gol, um frango, que a gente chama no futebol. O frango é Sim. quando o goleiro falha, né? Sabemos. Pelo menos isso a gente tá sabendo, né, amiga? Ele teve uma falha lá e no dia seguinte, né, na manhã do dia seguinte, ele fechou o gol, defendeu 2 pênaltis, foi o nosso herói mesmo. Nós jogamos contra o São Paulo, um jogo muito difícil. Saímos perdendo de 1-0, empatando. Qual foi o placar? Foi 1-1 no tempo normal e nós ganhamos. Mas o Paulo Castilho pênaltis. pegou pelo menos uns 4 gols impossíveis ali. Mas ele foi o herói, tanto os pênaltis quanto no jogo normal. Então o herói foi o Castilho. E a gente faz um apelo, porque o Castilho é um sacrifício para ele ir jogar. Ele só fala uma semana antes. E a gente já começa, a gente já está preocupado com o ano que vem, se o Castilho vai. Vamos, Castilho. A gente é muito... Convencendo ele. Porque não... Esse Uma ano, dica é convencer Ellen. Convence Ellen que ele isso vai. que eu ia falar. Esse ano a gente foi na estratégia, a gente tinha acabado de assumir a diretoria, a gente tinha esse problema do goleiro, o Castilho é fundamental. A gente foi lá para Imperatriz, marcamos um jantar na casa de Denis, chamamos Só pra convencer. Castilho e a Ellen. A gente não falava com o Castilho. O Castilho esquece de convencer ela, olha, tem que ir por isso. Aí deu certo. Ela não deu a resposta na hora, ficou assim, mas depois ela liberou e deu certo. E assim, ano passado foi o primeiro título, a ficha demorou a cair e assim, eu ficava olhando Pedro Lino emocionado, chorando. Pedro Lino é aquele cara fechado, né? Aquele bom dia e tal, não sei, chorando, abraçando a gente. E o futebol é muito democrático, sabe? Ele é assim, ó, não tem lado A, lado B, ali é todo mundo junto. Então, Todo mundo se apoiando. todo mundo se apoiando. Inclusive, isso aqui é um dos pontos que eu mais gosto do Ministério Público. Como promotor de justiça, o ambiente que eu mais gosto é o do futebol.
Porque a gente sabe que internamente às vezes a gente tem disputa por conta de eleição, aí tem gente que gosta do Vasco, do Flamengo internamente, mas no futebol não existe isso. Todo mundo tá lá para se ajudar, todo mundo se É apoia. um time, né? De fato, é um time. A gente vê a história de superação. Por exemplo, ele citou o Pedro Lino. Pedro Lino ele teve um problema na coluna, quase ele fica fora do futebol. Só que a gente ficava naquela de apoio. Não, Pedro, tem que voltar. Quando ele é, se arriscava aí, mesmo também com a mulher dele não permitindo, porque já sabia do problema dele, Sim, ele ia escondido e disse, não, Fred, vamos preocupada. lá que a gente te ajuda. Ele voltou, já foi campeão do Nordeste com a gente, foi campeão nacional. Olha só. Um outro caso desse, eu lembro de Juarez, nosso jogador com mais idade. Inclusive aposentado, né? Representante Isso. dos aposentados no time, né? Em 2019, a gente estava no departamento de esporte, eu e Fred, na época de Tarcísio, a gente estava organizando o torneio nacional. Eu não sabia quem era o Juarez. Eu lembro de um promotor entrando lá, conversando com todo mundo no nosso campo, lá na Ampem. Aí o que é esse? Ele, não, o Juarez aposentado. Ou ele estava se aposentando, eu não lembro, 2019. Ah, mas faz muito tempo que ele não joga bola. A gente chegou, conversou com ele, convidou, disse, ó, a gente vai participar do torneio, a gente tá querendo montar o time do sênior, tá faltando jogador, bora participar. Ele foi a primeira vez, olhou, foi a segunda vez, também ficou só olhando. Na terceira eu já vi ele vindo com uma sacolinha de supermercado com a chuteira, indo pro campo. Na quarta ele já entrou e hoje ele pra mim, ele é um exemplo. Ele tem mais, eu acho que 68, 69 anos e ele disputa tudo quanto é tipo de torneio. Ele treina com a gente, eu tenho 37 anos, ele com 60 tá disputando, às vezes eu tô me arrastando em campo, ele tá lá correndo, termina o jogo, no dia seguinte ele já vai para uma corrida de 5 quilômetros, 10 quilômetros. Então, aquilo ali para mim, eu quero chegar com 60, 70 anos com aquela disposição, porque Sim. eu não me vejo parando de jogar futebol. Quando eu imagino que eu vou parar, eu já começo a ficar deprimido. Então, esse torneio ele é importante porque ele anima os colegas. É um momento a gente tem um dia a dia tão pesado, né, nas Isso. nossas comarcas. O nosso trabalho é um trabalho de muita responsabilidade, né, muito tenso. E aí toda semana no sábado a gente treina, né, na sexta à noite. Eu E já no ia sábado perguntar isso. Os treinos são sexta tem e um sábado. movimento aí das esposas para acabar Da sexta-noite. com a sexta à noite. Devia ser sábado de manhã. Eu volto para sábado de manhã cedo, de 8 horas. Pois é, mas é a hora que a gente chega da comarca, né? A maioria da gente é do interior, então a gente treina na sexta-noite e treinamos no sábado, e é o nosso momento. E a viagem, que a gente também adotou a postura de ficar todo mundo no mesmo hotel, né? Tomar um café junto. Sim, isso é legal. Então são 4 dias assim. Concentração. Né? E as resenhas são assim muito legais, Ei, sabe? Os Fred. casos engraçados, acontece de morrer de rir. Justamente vocês falando isso, né, tanto você agora quanto o Rotondo, a respeito desse congraçamento, dessa união, de um clima muito legal entre os colegas, que o esporte proporciona, né? E você, como coordenador de esporte, que, né, está desde 2019, eu lembro que começou a ter uma reivindicação feminina aí, porque essa união, esse momento de confraternização, A ele gente também ainda queria era... pra gente. Exatamente. A mesma coisa. Ele ainda era muito concentrado o esporte para o público masculino, né? Então nos conte aí, e para quem está nos ouvindo que não conhece essa história, mas Sim. que nós sabemos, né, Lícia? Como é que veio essa reivindicação e como é que vocês conseguiram atender? Pois é. Então, assim que eu assumi a coordenação, eu até convidei a Rita, promotora hoje que está em Zedoca, né, para integrar o departamento. Só que ela mora lá na Baixada e não teve como, porque ela é uma esportista, ela gosta muito de corrida e tudo, eu tinha falado com ela. Mas não tinha muita demanda das meninas, né, das mulheres. E aí, nós temos uma quadra lá de vôlei, né? Enfim, mas não tinha essa demanda. Aí surgiu na Conamp a ideia do nosso colega Tarcísio de incentivar a prática do beach tênis, de fazer o torneio do beach tênis. Então, quando surgiu isso, chegou a demanda. Aí
algumas pessoas, né, algumas meninas chamando, vamos fazer o time, vamos fazer o time. Era na gestão do Gilberto. O Gilberto falou, não, podemos, vamos fazer. Começou no finalzinho do Gilberto. O Augusto assumiu, continuou, né, incrementou. Hoje a gente tem um orçamento, hoje a gente paga a quadra, paga o treinador, a viagem, né, as equipagens das mulheres são mais caras que as nossas, né? Essas equipagens deram até briga, porque, em regra, a equipagem é da associação. Só que as meninas fizeram uma equipagem junto com o Fred, que gostaram tanto que elas praticamente personalizadas, ficaram, pelo amor de Deus, tem que ser pra gente. Porque esse ano, aí modéstia à parte, foi o ano que a nossa delegação, por ter tanto o futebol quanto o beach tênis, foi a nossa maior delegação no torneio. E nós fizemos todos padronizado. Levamos a camisa de torcida, fizemos jaqueta para torcida. Isso é legal. O uniforme do beach tênis foi o destaque, o do futebol foi o destaque. As colegas de outras associações paravam querendo comprar nossa equipagem. Mas eu vou defender as meninas, né? Vocês falando aí que deu briga, mas como elas foram as pioneiras, elas são as pioneiras, né? Entraram pra nossa história, então eu acho que elas mereceram. Isso. Aí por uma barganha ali, a gente falou, não, a gente só vai, vocês vão ficar com esse uniforme se vocês se comprometerem aí em todo o torneio. Mas a gente já sabia que elas gostaram. A Linda estava muito empolgada, a Raquel, a Paloma. Também, né? Então, e eu queria que a gente eu só achei que foram poucas vagas. Eu acho que deveria aumentar, ampliar para ter mais vagas. Nós tivemos 2 desfalques de última hora, que a gente não quer dizer quem foi, né? Quem foi que desfalcou o nosso time de última hora. Eu não sei se foi ela. Acreditem, foi melhor para vocês. Com certeza não. Pois é, agora foi o primeiro torneio, então era só 8 vagas. Sim. Como eu acho que foi um sucesso, pelo menos na minha avaliação, conversei com o Tarcísio também, acredito que vai aumentar, né? Esse ano a gente estou conversando com o presidente da Associação do Piauí, vai ter o Nordestão para ter o Nordestão do beach tênis também, que vai ser em Teresina, né? No feriado de 15 de novembro. Por essa cobrança pública aqui de Lícia e de Érica, já anotei aqui que elas duas vão estar em dia 15 de novembro em Teresina. E para quem está assistindo a gente que não sabe, os treinos de beach tênis acontecem aos sábados, 8 horas da manhã. Tem um grupo, né, de WhatsApp do beach tênis, onde a gente informa os horários lá, mas normalmente também é aos sábados, né, até porque durante a semana fica difícil. E falando da equipagem, fazer a propaganda da Chute, que é a empresa da Baixada, de Pinheiro. Olha só. Né? Eles vestem o MAC, MAC? O MAC é o Maranhão Atlético. Tá. Maranhão Atlético Clube. É o MAC. Que é torcedor do Sampaio Correia, não conhece? E aí foi um sucesso. Então, lá na Baixada, onde eu comecei minha carreira lá, né? Então lá tem muita coisa boa também, inclusive a nossa equipagem. É made in Baixada. Olha, e só falando, já que a gente falou das meninas, não só das meninas, né? O time do beach tênis também teve participação masculina, mas acho que merece um podcast específico só para falar do beach tênis e pra gente chamar aí as nossas pioneiras que desbravaram as experiências dela, né? Que exatamente. A gente quer e já que foi uma reivindicação delas e por isso foi instituído aí o nosso time, nosso treino de beach tênis. Se elas vierem com a animação que elas estavam em Curitiba, vai ser um podcast animado. Então, eu já tô assim, já tenho do futebol, já tenho o beach tênis, quem sabe a gente não consegue fazer aí uma Olimpíadas da Conamp, né? Já pensou? Várias, estender para outras modalidades também. Com certeza, eu acho que o esporte, né? Hoje é o dia que a gente está fazendo um projeto social lá da Ampem Esportes, né? A hora que eu via a Ampem cheia de meninos praticando esporte, meninos em estado de vulnerabilidade. Meninos e meninas. Né? Meninos e meninas, né? Em estado de vulnerabilidade. No primeiro treino que eu vi lá, eu acho que só 2 tinham chuteiras. Inclusive, nós vamos fazer uma campanha para nós, promotores, cada um apadrinhar um e dar um par de chuteiras para eles. Sim. Eu vou organizar essa campanha aí para a gente calçar nossos meninos, mas deu vida ali, né? Então, o esporte, a cultura, né? A música, a arte é um meio de você tirar esses meninos das situações, das drogas, né? Da criminalidade. Então,
Muito bacana esse convênio que nós fizemos aí com o projeto Alvorada, do Major Alain. Então, assim, quem ainda não conhece o projeto da Empenho Esportes, vale a pena ir lá ver os meninos, né? Eles têm palestras. É eles têm- todos os dias, Fred, que eles estão lá ou é quais os dias na semana? É segunda e quarta-feira, de manhã e de tarde. São dois projetos, na verdade. É o Ampem Esportes, que é futebol, judô, artes marciais, e o Braçada Olímpica, que é de natação, que eles são horários parecidos, são combinados, que além do esporte também tem aulas de cidadania. Ah, E muito a legal. gente está envolvendo, são crianças de 7 a 17, e adolescentes de 17 anos, em situação de Certo. vulnerabilidade social. E eu também deixo como uma dica a gente trazer O projeto, o né? projeto aqui para apresentar. A gente pode talvez convidar o Major Alain ou alguém mais envolvido ao É projeto, bem porque eu acho que importante. renderia um bom Isso. podcast. Sim, Inclusive, nós temos vários voluntários, né? Então, assim, quem sim. está nos assistindo também, que quiser nos ajudar como voluntários. Então, a gente tem parcerias, médicos que assistem essas crianças, que consultam as crianças, a gente tem psicólogo, assistente social. Então, a gente tenta dar um apoio para essas crianças completo, né? Não Sim. só nessa parte da extensão, que eles têm um contraturno lá, que eles assistem a aula, a parte do esporte, mas também uma parte assistencial, médica, assistencial, que a gente pode dar uma melhor assistência para essas crianças que estão num estado de vulnerabilidade. E a nossa Ótimo. ideia é expandir para todo o estado. Começou lá aqui em São Luís, em Imperatriz. Eu já levei para Buriticupu, pelo Ministério Público, levei o projeto Alvorada. O Denis levou para a Açailândia. O Fred está também em tratativa para levar para Mirinzal, Guimarães. 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 Pois vamos levar para Bacabal também. Boa. Já me coloco à disposição. Muito legal. É muito legal. A ideia é essa mesmo, replicar para os colegas, porque é muito emocionante. Vale a pena conhecer. É assim, fantástico. Certo. Eu queria trazer um outro assunto aqui, já que o Fred falou da Baixada, porque eu acho que é interessante também a história dele. Eu queria saber como é que foi essa transição dele de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, para a Baixada Maranhense, como promotor de justiça. Pois é, foi, é, foi tranquilo. Assim, no começo é tudo muito difícil, adaptação, assim, mas eu falo que eu tenho 21 anos de Ministério Público, né? Eu fui 13 anos servidor do Ministério Público, trabalhava numa promotoria muito legal, que era Promotoria de Patrimônio Histórico, mas nesses 13 anos foram importantes porque eu vi o que eu queria. Queria ser promotor de justiça e comecei a fazer concursos em estados que eu moraria, né? E aí eu fui aprovado no Tocantins, fui aprovado aqui no Maranhão. E então, essa minha vontade de ser promotor de justiça, enfim, eu lembro quando eu cheguei, falaram que eu ia ser substituto em Pinheiro. Eu vi que a Baixada é um local que tem um IDH muito baixo, né? Muita situação de vulnerabilidade. Mas, assim, eu adorei, sabe? Eu nunca saí da Baixada, me titularizei em Mirinzal, fui para Cururupu, agora estou em Guimarães. Melhor comarca do Maranhão, Guimarães. Pois é, uma comarca muito, tem uma riqueza natural e cultural Natural, muito muito grande. grande. As pessoas lá, você se sente um promotor de justiça mesmo, porque eles depositam a confiança em vocês, porque falta tudo mesmo, né? Falta, as políticas públicas nem sempre são efetivas, né? Então, ali eu me sinto bem realizado e gostei da região, gostei muito, tenho um prazer, né? Tem gente que fala, mas você pega o ferry, esse ferry é muito bom, eu vou lendo, agora temos a sala VIP lá no ferry com Eu ar-condicionado. conheci recentemente, não conheci. Na minha época não tinha essa sala VIP, viu, Pois é, agora Fred? tem um ar-condicionado, Já as coisas melhorando. botaram o Wi-Fi agora você pode ir mexendo no PJE, lendo um livro, então eu tenho muito prazer em trabalhar na Baixada, gosto muito, não tenho necessidade de sair da Baixada. Eu preciso, às vezes, promover, né? Eu sou de uma comarca inicial, mas eu gosto tanto de lá que a hora que aparece uma oportunidade eu falo, nossa, mas eu estou num lugar tão bacana, então pondero algumas coisas.
Mas para mim é muito gostoso trabalhar na Baixada. Mas, assim, qual o recado daria para quem está pensando em fazer concurso, que não é do Maranhão? Vale a pena vir para o Maranhão, fazer concurso para promotor de justiça aqui? Como foi a receptividade dos colegas aqui? Eu sou suspeito para falar porque eu fui muito bem recebido aqui por todo mundo, sabe? Por todo mundo, é, colegas, pessoal do judiciário, a comunidade, né? Eu recebi o título de cidadão em Pinheiro, agora recebi o título de cidadão de Guimarães. Então, nós temos uma boa estrutura para trabalhar, né? Nós temos, em comparação a outros estados, uma ótima estrutura. Então, eu acho que o colega de pessoa de fora, né, que vai fazer o concurso, eu acho que se a pessoa quer ser o promotor de justiça mesmo, vale a pena. Agora, quando a gente está assim, a gente não pensa muito no dia a dia, né? Não é fácil. Por exemplo, eu imagino, a gente tem uma cultura assim, né, do filho ficar com a mãe, né? Então tem essa questão, porque o- lá na Baixada, por exemplo, normalmente o filho fica na capital, então tem que ir, vai na segunda, volta na sexta. Então, para a pessoa de fora, ela tem que ter uma estruturazinha ali, principalmente para Um suporte, na um verdade, suporte, né? né? Uma Porque rede de apoio, principalmente. Isso, quando porque você vem para cá de fora, sem esse suporte, então você tem que refletir. Agora, se a pessoa é solteira e tal, beleza. Agora, se ela tem família, menino pequeno, ela tem que refletir sobre esses pontos. Quem é de fora. Quem é do Maranhão já conhece a realidade, já sabe normalmente, né? O pessoal mora em Imperatriz, mora em Balsas, São Luís, algumas cidades com os filhos, mas quem é de fora tem que refletir sobre essa situação. Fred deu, na verdade, uma visão dele enquanto homem, né? Que veio e precisava ir para o interior e a filha ficava com a mãe. Mas a gente, né? Que entra, e a Letícia esteve aqui na semana passada falando justamente de uma visão oposta, né? É que a gente entra na carreira, vai trabalhar e a gente, em algum momento, dependendo aí da estrutura de cada um dessa rede de apoio, a gente precisa deixar os nossos filhos com o suporte aqui no local de mais estrutura, seja Imperatriz, ou São Luís, ou em alguma outra cidade, Caxias, Teresina, chegou Caxias, ontem, com uma cidade de maior estrutura. Então, assim, nós, enquanto mães, assim, o filho fica com a mãe, né, em regra, mas a gente também sofre um pouco disso, porque precisa ir para o interior, precisa trabalhar, precisa. Agora, hoje não, mas eu precisava passar a semana toda no interior, levei a minha filha, minha primeira, até quando eu pude. Né? Quando ela ainda não estudava e tudo, levava comigo, mas depois eu precisei, de fato, ter uma rede de apoio aqui na capital que me desse esse suporte de eu continuar o meu trabalho, né? Mas que me desse esse suporte com os meus filhos. meio difícil. Eu acho importante. Eu só quero trazer uma reivindicação aqui para a nossa administração superior. Próximo concurso tenha um teste de futebol e agora Eu ia falar A isso. gente está precisando. Faltou o Fred no final dizer assim: olha, venham, aqui é bom, mas se você é craque em futebol ou em beach tênis, então você vai ser muito bem tratado. Pois é, e um goleiro, né? Porque a gente é muito dependente, nós temos a Castilho dependência, né? Poxa, Paulo, colabora. Mas eu vou fazer uma justiça aqui, porque o nosso colega o Pedro Castelo Branco, em Manaus, nós fomos vice-campeão e ele ganhou o prêmio de melhor goleiro. Ele chegou para mim e falou, cara, eu estou à disposição e tal. Aí a gente arrumou um treinador de goleiro lá para ele e em 3 meses ele se transformou num goleiro. Então ele em Manaus ele foi muito importante para a gente, recebeu o prêmio de melhor goleiro, só que depois ele teve um problema no ombro, então ele não consegue ajudar a gente tanto no gol, porque são muitos jogos, né? Sim. O coitado do Castilho, ele agarra no Master, agarra no Supermaster, então são muitos jogos. Mas é muito legal. E eu me tornei tão maranhense, que tem um caso engraçado que aconteceu num jogo. A gente estava, foi ano passado, na semifinal foi contra Minas Gerais. Eu fiz o gol, foi 1-0. Eu fiz o gol. Um gol esquisito lá, mas... Essa história é engraçada. Lá, fiz o gol. E aí, o Minas Gerais lá bombardeando a gente só se defendendo. E teve um lance
o juiz deu 4 minutos de acréscimo, mais ou menos, já estava acabando o jogo, teve um lance que o atacante deles estava indo para fazer o gol, o Felipe Bogossian teve que fazer a falta, foi expulso, fez a falta e foi expulso, né? E aí faz a barreira lá, já tinha dado tempo, né? O juiz podia acabar o jogo, ele falou que ia dar 4 ou 5 minutos de acréscimo, aí eu cheguei para ele e falei assim, esse caso foi engraçado, aí a gente ganhou e eliminamos Minas Gerais. Foi bom. Mas essa história do se identificar com o estado é muito bacana. Eu não sou maranhense de nascimento, mas sou de tempo, de coração. Mas lá no torneio é Maranhão para todo lado. A gente faz questão de vestir a camisa. Eu quase sempre, quando eu posso, estou usando. É muito bacana a identificação. Eu tenho certeza que quando vocês forem a primeira vez, vocês não vão deixar de ir. É tão bom, e até para mim, como gosto muito do esporte, é melhor até que os congressos nacionais. Quando é o Nordeste, então? Nordeste, 15 de novembro. Vai ser em Como Teresina. torcedora, eu me garanto. Será Agora, dá como tempo? atleta. Letícia, eu vou tentar voltar para os treinos, viu? Como torcedora, eu me garanto. Vou botar a Letícia na cola de vocês. Fred, uma coisa assim, né? A gente já que, como promotor de justiça, como atleta, bicampeão, o que é que você pode trazer, se você tem alguma coisa que você leva do esporte para a sua carreira enquanto promotor de justiça ou vice-versa, da sua carreira para dentro de campo? Olha, eu penso assim, primeiro, o esporte para mim é a minha terapia, né? É o que eu gosto de fazer, tira meu estresse, é cientificamente comprovado. Agora, o que eu levo para minha carreira, o que eu faço lá na promotoria, é uma gestão de grupo. O time só ganha, tem o artilheiro lá para fazer o gol, tem o Fred Bianchini lá, mas ele tem o Felipe Bogossian lá na zaga, ele tem o Ocean, cara fechado, que agora, depois que ele foi campeão, ele tá sorrindo. Você olhar no Instagram dele, ele agora tá sorrindo. Depois que a gente fez o Ocean voltar a sorrir. Você vê, o futebol é tão legal que o Ocean voltou a sorrir. 2 milagres. Ocean e Pedro Lino sorrindo juntos. Então, o que eu levo é isso. E na minha promotoria, por onde eu passo, e também porque eu fui servidor durante 13 anos, eu faço essa gestão. Eu tenho que motivar os nossos servidores, né, os servidores da promotoria, a entender que o promotor ele tem um papel de destaque, mas tem os servidores ali que carregam o piano. E todo time de futebol é isso, né? Tem os carregadores de piano e tem aqueles que decidem o jogo. Então, o que eu levo para mim do futebol e para o meu trabalho é isso, é valorizar todos, né? E muitas vezes acontece daqueles jogadores, dos nossos colegas, estar para baixo, né? Às vezes a bola não está entrando, ele está errando muito. E eu sou um cara que eu gosto de agregar, de incentivar. Felipe é chato demais. Felipe, toca a bola, não sei o quê, você tá péssimo e tal. Eu não, ele é calma. ansioso, estressado. Demais. No campo também. Eu já sou ao contrário. Eu tento levantar a moral, né? E tudo. Então, eu sou assim, eu gosto de agregar e valorizar aqueles que não são muito vistos, não tem o destaque, né? Os dois psicólogos da PE, Fred e Marcos Rosa. Marcos Rosa é um caso sério, uma figura, tem muito caso engraçado, né? Ele mata a gente de vergonha. O Marcos Rosa ele não gosta de gastar dinheiro, né? E todo jogo, a organização ele bota água lá pra gente. Você, né? Sim, sol quente, você bebe a água e tal. Acaba o jogo, ele pega a mochila, bota a água na mochila e leva pro hotel para não gastar água no hotel. E só um detalhe, vocês citaram 2 pessoas aí que não são do Ministério Público Estadual, né? É o Pedro Henrique, que é procurador da República, e o Marcos Rosa, que é procurador do trabalho, que inclusive ganha muito bem como procurador do trabalho, mas tem essa característica, né? Não, e eu não entendo por que Marcos Rosa paga metade da associação. Né? Ele toma banho na PEN,
Ele usa Ele o usa mais do que eu, ele usa Ampem. ele muito mais, ele gasta tudo lá na Ampem e paga Direito metade. de resposta está garantido. Então, se Marcos Rosa agora Mas, quiser ó, vir no isso é nosso interessante de podcast. falar, porque, por exemplo, eu não sabia que, no caso, a gente tinha outros associados de outros ministérios públicos que não só o estadual. Então, assim, esse torneio, ele também envolve, é por estado, no caso. Ele é por estado. E esses das carreiras federais, eles podem julgar pela associação deles Sim. ou pela associação de onde eles são lotados. Certo. Então, o Marcos Rosa é muito disputado. Nós queremos que ele dispute pela ANPT. E a ANPT quer que ele jogue na gente. Gente, coitado. Fred, um assunto também do esporte que é importante é qual é a importância que tu acha para a tua saúde, para isso ajuda na vida como promotor. Eu lembro que eu te conheci em 2017. Se eu olhar só pela foto daquela época para hoje, é outro Fred. O que foi que aconteceu? Como é que essa transformação foi por conta do futebol? Foi só por causa do futebol. Porque eu, por exemplo, eu detesto academia. Até a conversa na academia eu não gosto. Mas, por causa de futebol, e antigamente, você com 30, 20, 30 anos, você joga bola, não tem dor não. Depois de 40, aparece a dor do nada. A dor chega. Eu tô Então, chegando nessa fase, tá difícil. você vai ver. E aí você vê a importância de se cuidar, de manter, né, um peso compatível com o futebol e fortalecer a musculatura. Alimentação saudável também. Porque, então, o que me faz, o que me motiva me cuidar da saúde, né, é tá bem, jogar futebol, tá bem comigo. Não, às vezes eu jogo mal, né, tudo, mas você correr, você acabar um jogo, sentir dores razoáveis. É a tua terapia, então, né? Tipo, faz bem pra mente e pro corpo. Exatamente. Pronto, perfeito. Fred, a gente quer agradecer demais a sua presença hoje aqui. O papo foi ótimo, foi muito agradável, né? Isso que a gente quer fazer desse ambiente uma sala de estar, né? Que a gente possa estar à vontade, com informalidade, conversando com colegas que somos. E a gente queria também, né, que outros colegas ou mesmo servidores que colocassem, a gente coloca à disposição o canal, o ambiente. Vocês podem seguir a Ampem para poder assistir esse episódio e outros. E também para mandar sugestões, né? Que a gente está aberto, nós estamos iniciando esse projeto, que veio para ficar. Exatamente. Queria também aproveitar o espaço e parabenizar todo o nosso time campeão aqui, nas pessoas de Fred e de Rotondo, né? É uma equipe, os meninos do Master, vou chamar assim. Parabenizar, vocês são o nosso orgulho, né? Da Ampem, e ficamos muito felizes com esse título de vocês. Lícia já convidou aqui, a gente pede para que as pessoas sigam o nosso Instagram, nossas redes sociais, o YouTube, assista lá o nosso primeiro episódio, nos envia aí sugestões de temas. Sim. Em breve nós colocaremos qual vai ser o nosso próximo tema do nosso próximo podcast, quem será o nosso próximo convidado ou convidada. Só fazendo um adendo que Marcos Rosa já tem o direito de resposta garantido. E até a próxima. Não, e com o Marcos Rosa eu quero estar presente, ele Marcos Rosa e Fred. O Fred bonito. Eu sempre me confundo, eu não sei quem é, porque pra mim os dois são feios. Então, mas é sempre um prazer aí conversar com o Fred, sobre a resenha do futebol. A gente fica praticamente todos os dias, 7 dias por semana, falando, um brincando com o outro no grupo do futebol, porque eu sou apaixonado por futebol, encontrei alguém mais apaixonado ainda por futebol, e sempre trocar essa informação sobre futebol, essas resenhas, é muito legal. E tomara que os outros colegas também tenham essa vontade de participar e venham aqui bater esse papo aqui na nossa sala de estar. Como foi para você, Fred, estar aqui com a gente hoje? Foi um grande prazer, Lícia, Érica, Felipe, muito obrigado. Os colegas, eu convido todos a participar do Departamento de Esporte, mandar sugestões, né? A demanda do beach tênis, mas não vamos parar por aí, né? Vamos aí, quem sabe, outros esportes, fazer algumas outras atividades físicas. Foi um grande prazer bater esse papo. E para a comunidade, né, quem não é promotor de justiça, é legal ver esse lado humano, né? Eu lembro quando eu joguei futebol, a primeira pelada que eu bati lá em Guimarães, teve um que falou assim, o doutor é bom de bola.
Como se não pudesse, como não. Meu Deus do céu. Compatível, né? Incompatível. Então, foi muito legal e tô ansioso aí para ver os próximos podcasts.